as minhas ovelhas, ele fala no verso 6, as minhas ovelhas vaguearam por todo o monte, por todas as altas colinas, elas foram dispersas, e não tem ninguém que procure elas, mas eu quero apacentar minhas ovelhas, eu quero cuidar das minhas ovelhas. Então, por isso, o Senhor pede que o pastor, que ele jure pela vida dele, que ele vai cuidar dessa ovelhinha. Você vai vendo isso. E nesse ano que passamos, que fizemos, se nós formos fazer um balanço, esse balanço da nossa vida, nós vamos ver o quanto o pastor cuidou dessa ovelhinha que sou eu. Dessa ovelhinha que é você, que não tem senso de direção, que muitas vezes falava assim, Senhor, para onde eu vou? Senhor, que decisão eu tomo? Senhor, o que eu faço? Você passou por isso, eu tenho certeza, porque eu passei. Senhor, eu como isso? Senhor, isso é bom? Senhor, eu quero comer esse capim seco. E aí o pastor vai lá e diz assim, não, filho, o capim que você tem que comer é esse verdinho que eu plantei para você. Eu tenho certeza que você, o pastor foi te conduzindo esse ano, e o pastor diz assim, eu até aqui, eu tenho cuidado de vocês, minhas ovelhas. Então quero que você abra a palavra do Senhor em João capítulo 10. Vamos ver o verso 14, que diz assim, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Eu conheço a minha ovelha. Você começa nessa caminhada, mas para começar essa caminhada com Jesus, todos os dias, o bom pastor, pode passar, irmã, o bom pastor, o que ele faz? Ele chama a ovelhinha no canto. E eu vou te dizer qual é a rotina da vida diária da ovelhinha com Jesus, com a diária do pastor com a ovelhinha. Ele vai lá, chama a ovelhinha, pega um vidro de óleo e ele derrama na cabecinha da ovelhinha. Sabe por quê? Porque tem um inimigo terrível das ovelhinhas, que ele entra nos ouvidos das ovelhinhas e entra pelas narinas da ovelhinha e vai parar lá no cérebro. E sabe o que acontece? Quando isso acontece com a ovelhinha, que não quer receber o óleo, ela fica louca. Ela sai correndo, porque o mosquitinho, um bichinho bem pequenininho, entra dentro do ouvido e ela vai se bate nas rochas, tentando aliviar a agonia que está na sua cabeça. E ela entrega o narizinho e o ouvido e ela fica desesperada. Porque essa ovelhinha, ela sente esse desespero desse... E ela vai batendo ali, naquele momento ali. Pode passar, irmã Aline, pode passar para que tem a ovelhinha com o olhinho na cabeça. Pode passar para o próximo slide. Olha aí, amados. Essa é a ovelhinha, que é você recebendo o olhinho. Porque se elas não recebem, nós também, se não recebermos o óleozinho de manhã, vem o inimigo, entra nos nossos ouvidos e nos afasta do pastor, entra nas nossas narinas e nos afasta do pastor. Nós precisamos, porque esse óleo, ele derrama na cabeça, vem para cá, passa na ponta do narizinho da ovelha e protege desse maior inimigo da ovelha. É o óleo que é derramado. E a ovelhinha, que ela é submissa, ela vai lá com toda a cabecinha. Olha você recebendo o óleo de Jesus. Você vai lá e recebe esse óleo. E olha o que a serva do Senhor diz para nós. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Você entende que quando você está recebendo esse óleo, você está recebendo a vida de Cristo, a vida do pastor, o cuidado do pastor. Reveste o que recebe com os atributos de Cristo. Olha, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe os atributos quando você está recebendo esse óleozinho na sua cabeça. E aqui fala, unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito, em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem colocar como homens representativos para servir em favor da igreja. Então, quando você recebe esse óleo, é como Jesus fala, filho, vamos acordar, vamos receber esse óleo, agora vamos lá, vamos ler a palavra, vamos orar, e se recebendo o óleo. Sabe, na madrugada, quando você é acordada por o Senhor, tem uma ovelhinha que não entende o processo. Jesus, às vezes, acorda ela muito cedo e ela não entende o processo do Senhor. Aí ela não levanta, é o Senhor chamando agora a tua vez, de eu colocar o óleo sobre a sua cabeça. Você precisa do óleo sobre a sua cabeça, ovelhinha. Você precisa receber a vida de Cristo, que é esse óleo, para que o inimigo não entre nos seus ouvidos, nem nas suas narinas, e te deixe de maneira tão confusa, que você começa a bater a cabeça, e começa a tomar decisões erradas, você começa a falar coisa que não deve, você começa a tomar sentimentos errados, você compartilha sentimentos do outro, você faz o que não deve, você maltrata o esposo, você maltrata os filhos, porque muitas vezes não entende o processo que o pastor está fazendo quando ele chama você
para estar com ele. Às vezes ele chama você para ficar a noite inteira ali, recebendo o óleo do pastor, porque ele é o nosso pastor. Ele é o que cuida de nós. Pode passar o próximo slide, irmã Aline. Olha só. O que acontece quando a ovelhinha não entende o processo? Porque a ovelhinha de Jesus, elas ouvem a minha voz. Olha, pode estar uma manada. Eu vi um vídeo, porque eu estava fazendo muita pesquisa sobre a ovelhinha. Os pastores se juntaram para conversar, 3 pastores se juntaram para conversar. E as ovelhinhas se misturaram ali, né? Uma com as outras ali. E aí, quando um dos pastores foi embora, ele falou, ei! E a ovelhinha dele, ó, saiu do meio daquela manada. Gente, que era uma manada imensa, nem sei como é que chama. Quando tá juntas todas, não sei nem se é manada, tô falando aqui, mas nem sei. Muito, as juntas, elas saíram ali e seguiram o seu pastor, porque elas ouvem a voz do pastor. Mas tem ovelha que quando ela ouve a voz do pastor, ela é incrédula. Ela não entende a voz do pastor. Ela fica meio, será que é meu pastor que chamou? Será que é Jesus que me chamou a acordar esse momento? Ou eu ia esse momento, no meio do dia, o pastor vem e chama, vai orar. E às vezes eu não entendo, rebanho, né? Rebanho. E aí vem o rebanho dele, mas tem algumas, que é muito raro, mas acontece, que elas ficam incrédulas à voz do pastor. Elas é incrédula. Não, eu vou dormir mais um pouco. Não, eu não vou agora não, eu tenho que lavar as vasilhas. Ah, não, eu tenho que fazer uma coisa, eu estou muito atarefada hoje. Então, não, mas Jesus, é só uma impressão do meu coração para ir orar, para ir buscar. Ela é incrédula. Por isso que a serva do Senhor fala, a incredulidade é um mal pestilento, o maior dos pecados. Sabe por quê? Ela afronta Deus, a incredulidade, negando a sua bondade e justiça, blasfemando dos seus atributos, difamando do seu caráter. Quando nós não acreditamos que a palavra, que o que eu estou falando, que eu estou lendo, é para mim, é a palavra do Senhor para mim, eu estou afrontando a Deus. Quando o Senhor diz assim, Elianete, se mantém calada. Quando o Senhor diz, fique calma, fique manso. E se eu não dou ouvido a essa voz, eu estou blasfemando dos atributos do pastor. Porque o pastor disse, no momento de combate, no momento de luta, ou de afronta do diabo, o Senhor vem, mantém-se calada, Elianete. Fique quieta, fique mansa, espere no Senhor. Ah, não, mas eu tenho que resolver as coisas. Eu tenho como me defender, mas não é assim. E tal, e aí a gente quer resolver as coisas, não aprende a depender do pastor. Você viu que a ovelhinha tem que depender do pastor? É o pastor que guia. A ovelha não sabe de nada, a ovelha não sabe se defender. Você é uma ovelhinha de Jesus, você não é um leão. Jesus não disse que você é leão. Ele não disse que você é águia. Ele diz que vocês são as minhas ovelhinhas. Ovelhinha não sabe se defender. Talvez se você olhar para esse ano, você vai ver quantas pancadas você deu na cabeça por não ouvir a voz do pastor dizendo, fique quietinha. Eu vou arrumar a situação para você. Eu vou cuidar dessa situação. Eu vou trazer o alimento para sua mesa. Eu que vou levar você a comer os verdes pastos, os pastos verdejantes. É eu que vou pôr na sua mesa. Ah, isso é uma incredulidade, é um mal pestilento, como a serva do Senhor diz, porque nós afrontamos a Deus. Quando eu não ouço, se eu sou ovelha do rebanho de Jesus, e se eu não ouço quando eu falo com ele, eu estou blasfemando, eu estou difamando do seu caráter, do caráter do pastor. Eu estou dizendo para todo mundo, o meu pastor não cuida de mim. Eu estou dizendo para todo mundo, não, o pastor deixou eu falar o que eu quisesse, eu podia falar, maltratar as pessoas, eu podia difamar, eu posso mentir, eu posso falar qualquer coisa, o pastor não está nem aí para mim. Então eu estou difamando do meu pastor. E o meu pastor é Jesus. E quando Jesus disse que você precisa aprender a sua voz, porque a ovelha dele ouve a sua voz, ela reconhece, a ovelha de Jesus reconhece a voz dele quando ele diz, calma, não fale nada, eu vou resolver, calma, o emprego vai chegar, calma, o dinheiro para pagar a energia vai chegar, calma, o teu filho vai voltar para o caminho, calma, não fique batendo na cabeça, preocupado com o teu filho, confia, eu estou cuidando da situação. Essa é a voz do pastor. E a voz de Jesus, ela traz paz. Ela nos conduz de maneira segura. Ela nos leva à sombra. Ali na sombra, o meu metabolismo baixa, confiando no pastor. E a ovelhinha descansa, confiando em Jesus. Eu quero que você imagine essa ovelhinha de Jesus, literalmente, essa ovelhinha. Pode passar o próximo slide, irmã Aline. O próximo slide, o Senhor fala, o pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Como que você não pode confiar num pastor que ele dá a vida pelas ovelhas? E você sabia que a ovelhinha,
de fato, ela acredita que ele dá vida. Sabe por quê? Você sabia que as ovelhas, quando elas vão beber, o pastor geralmente leva para águas paradas? Porque quando ele leva para água corrente, é perigoso para a ovelha. Porque a ovelha, se ela entrar dentro daquela água da correnteza, o pelo dela, principalmente quando ela está bem peluda, afunda ela. E ela é levada pela correnteza, porque ela não sabe nem fazer assim, ó, gente. Os animais, quando entram na água, eles fazem assim, você parece que eles já nascem nadando. O cachorrinho, se você jogar ainda, o leão, a ovelhinha não. A ovelhinha afunda. Aí sabe o que o pastor faz com a ovelhinha? Ele leva a ovelhinha por uma água bem calma, tranquila, que não é correnteza, uma água bem limpinha, porque ela não gosta de água suja. Você sabia que ela não bebe água suja? A ovelha morre de sede, mas não bebe água suja. É incrível. Ela bebe água que vem da fonte cristalina. Então, o pastor prepara aquela água. Sabe o que acontece quando a ovelhinha vai para a água, para beber a água cristalina? Aí ela bebe. Aí ela começa a olhar o reflexo dela na água. Aí ela começa a olhar o reflexo e ela gosta do reflexo. Aí ela fica brincando ali com o reflexo dela na água. Porque ela tá vendo ela cuidada pelo pastor. Você sabia disso? Você sabia que quando nós vamos a Jesus, nós nos alegramos porque nós brincamos com essa água que nos dá paz, essa água que traz refrigério, é essa água que me fortifica. E uma coisa, o pastor nunca vai atrás. Você sabia que a ovelhinha ela não tem senso de direção, já falei para você. Então ela segue o pastor está sempre na frente. E aí quando ela está ali, bebendo a água, que ela olha para o lado, ela vê o pastor. Sabe o que ela faz? Quando ela olha o reflexo do pastor na água, depois vocês fazem uma pesquisa sobre a ovelha, é a coisa mais linda do mundo. Aí quando ela vê o reflexo, que ela brinca ali muito tempo com aquela água. Aí quando ela vê o reflexo do pastor ali na água, que ele fica ali vigiando as ovelhas, para que os animais não cheguem, e que ela vê, elas correm lá para perto do reflexo do pastor. Elas entram na água, elas mergulham profundamente ali. Por isso o pastor sempre leva para a água tranquila, água não muito funda. Principalmente quando é época de chuva, aquelas águas paradas que ficou limpinha sobre a rocha, é que o pastor gosta de levar, porque quando ela vê a imagem do pastor, elas mergulham na água. Você já imaginou que coisa mais linda isso? Por isso que Jesus me disse, Elenete, tu é uma ovelhinha. Janete, Simone, vocês são uma ovelhinha. Nós somos uma ovelhinha de Jesus. E nós precisamos viver de tal forma e beber dessa água. E quando nós vemos o nosso mestre, que é ele que está trazendo essa água, nós mergulhamos na água. E o pastor pega as suas ovelhinhas, quando elas molham ali, e eles vai. Você acha que a ovelha sente frio com aquele monte de pelo? Não. Elas sentem frio quando tira aquele pelo. Então o pastor faz de tudo. Ele tira uma vez no ano somente aquele pelo, mesmo que seja muito difícil para ele cuidar. E assim você. Muitas vezes Jesus poda você uma vez no ano. Quantas vezes você foi podada esse ano? 2? A maioria das vezes é uma vez. Que Jesus vai lá e traz você para conversar com ele de verdade. Eu quero ter uma conversa com você. E você vai lá e se abre com Jesus. Amados, pode passar, irmã Aline, o próximo slide. Esse aí mesmo. Não, é o próximo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei quem elas são. A serva do Senhor fala que, sinceramente, nós que somos ovelhinhas, consagramos a nossa vida para o nosso pastor. Porque a ovelha, quando ela ouve a voz do pastor, e o pastor ali reconhece, e ele cuida dela com maior cuidado, ele muitas vezes leva para esse momento de perplexidade, de provação. Para a ovelhinha não é fácil tirar ali o pelo dela, mas é tirado o pelo da ovelha. E sabe por que o Senhor permite perplexidade? Olha só o que a serva do Senhor disse. Que muitos vivem desiludidos ao encontrar-se como nunca rodeado de obstáculos, assediado de provas e de provações. Oram para que seu caráter se assemelhe ao caráter de Cristo e se tornem aptos para a obra do Senhor. E contudo, são postos em circunstância a perecerem, a provocar toda a malícia da sua natureza. A ovelhinha, quando está tirando ali, elas ficam assim quietas, revelando, por mais que elas sejam tão docinhas, elas revelam ali a malícia da sua natureza. Isso é importante para a ovelha, porque é necessário que a ovelha veja a natureza dela, quem é ela de fato. E eu sei que você, muitas vezes, nesse caminhada desse ano, o Senhor disse, Elenete, tu é egoísta demais, tu é invejosa, tu é muito invejosa, tu é muito má. E doía isso ao ver. Mas a serva do Senhor diz, ao revelar faltas de cuja existência jamais suspeitariam, é nesse momento de prova, de confronto,
que é revelado coisas da nossa natureza que jamais nós suspeitaríamos que seja. Então ela fala, se Deus conduz-nos, é porque Ele quer que todas as coisas nos sucedam com seus atributos em nosso caráter. Tudo. Ele quer que Ele seja revelado, esse podar. Por isso o Senhor fala em Pedro, 1 Pedro 4:12, fala assim, amados, não estranheis a prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, porque também na revelação da sua glória, você vai se alegrar. E quando tira aquele pelo ali da ovelhinha, ela começa a sossegar, porque ela viu que aquele peso que ela carregou muito, muito tempo, era necessário ser tirado. As provas, as dificuldades que você passou esse ano, ela tem que ser operadora de Deus na sua vida. E se você ainda está passando prova, é a operação do Senhor no seu coração. É querendo revelar para você coisa que você jamais imaginaria. Jamais. Então qual é a nossa parte diante do pastor? A serva do Senhor fala que nós devemos colocar a nossa vontade ao lado de Cristo, a entregar a nossa vontade a Ele, a ir a Ele imediatamente, porque Ele vai lá e nos cura. Ele quer realizar a sua vontade em nós. Ele quer trabalhar em meu coração, Ele quer trabalhar no seu coração. Se nós não pudermos controlar os nossos impulsos pelas nossas emoções, como desejamos, nós podemos ir a Jesus. Ele pode controlar essas emoções, os pensamentos que vêm sem nós querermos. O Senhor controla isso, Ele refreia. Sabe aquele momento que você tinha a palavra certa para falar, você sabia como calar a pessoa e você ficou caladinha, esperando no Senhor. É o refreado Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque você recebeu o óleo. A ovelhinha recebeu o óleo pela manhã. E ela está sendo curada. Quando nós nos rendemos ao nosso Salvador, a vida dele vem até nós e nós ficamos escondidos em Deus. Mas saiba de uma coisa, como o Tiago fala, amados. Mas cada um é tentado e atraído, engodo pela própria concupiscência que há no seu coração. Eu estou sendo tentada porque a irmã está fazendo isso comigo, o irmão, isso. É porque tem algum engodo que essa aprovação que você está passando, ela vai mudar. Ela vai te revelar algo aqui dentro de você. O irmão não liga para mim. Eu sou abandonada. Tem algo aqui que o Senhor está falando para ti. É um engodo que está aqui, que o pastor está dizendo. O pastor está dizendo, tem algo aí, essa aprovação. Não deixa as provas passar. É nas provação que temos oportunidade de sabermos quem somos e de glorificarmos o nosso Deus, de vermos o cuidado do pastor. É nas provas. É nas provações. Eu sei que você teria muitas experiências para contar. E depois que passou a prova, você viu o trabalhar do Senhor. E havendo ali a prova, mostrando ali o que é, o pastor vem e cuida de você. O pastor cuida, ovelhinha. Mas ele só cuida da ovelha, daquela que se sente ovelha de Jesus. E ele quer cuidar das nossas propensões naturais, que nós não conseguimos controlar, que nós não podemos vencer. Amados, o maior triunfo que nos é dado pela religião de Cristo é o controle de nós mesmos. Sabe quem nos dá esse controle? O pastor. O pastor é que nos controla, não é nós. Irmã Aline, passa o próximo slide, amada. Sabe o que é esse momento? Tá vendo essa figura aí? Desse pastor carregando a ovelhinha nas costas? Eu vou contar a dor dessa ovelhinha para você. Quando a ovelhinha não deixa o trabalhar do Senhor no coração dela, quando tudo que vem para ela é estranha, como se coisa horrenda estivesse acontecendo com ela, como se ela fosse a mais sofredora do mundo, como se ela fosse a pior pessoa do mundo, a ovelhinha, o pastor que cuida das ovelhas, tem uma ovelha que sempre ela sai do rebanho e ela vai lá, e o pastor tira ela dos pedregais e traz para o meio do rebanho, o pastor vive atrás dela, cuidando dela, mas chega um momento que o pastor pega essa ovelha com muita dor no coração. Ele pega o cajado. Antigamente, eles batiam com o cajado. Hoje eles fazem diferente. Ele bate ali nas perninhas da ovelha até quebrar. Quando quebra a perninha da ovelha, sabe o que o pastor faz? O pastor pega aquela ovelha e coloca nas costas. Sabe quantos dias o pastor vai andar com aquela ovelha nas costas? 150 dias. 150 dias carregando aquela ovelhinha nas costas, e aquela ovelhinha vai se apaixonando pelo pastor, aquela ovelhinha vai sentindo o cheiro do pastor, e aquela ovelhinha recebe água do pastor ali na boca, aquela ovelhinha, o pastor vai lá, pega a grama e traz e põe na boca dela. 150 dias, ele fazendo tudo para aquela ovelhinha. Não é fácil para o pastor,
carregar 150 dias aquele peso nas costas, dando comidinha, dando aguinha, colocando dentro do lago para refrescar um pouquinho, pegando ela, indo para a sombra, mas ela não sai das costas do pastor. 150 dias. E aí a ovelhinha começa a pensar: ai, Jesus, o teu cajado me consola. Como é bom andar nas tuas costas. Como é bom no meio dessas provações sentir que o Senhor está me carregando, porque não é eu. Não é eu que estou passando por esse luto e dando glória a Deus. Não é eu que estou passando por essa escassez dentro do meu lar e estou dando glória a Deus. Não é eu, Senhor, é o Senhor que está me carregando. Isso não sou eu, isso é força do Senhor. Não sou eu que estou em paz quando meu marido me diz uma palavra que não me agrada, que me maltrata e eu me mantenho em paz. É o Senhor que está me carregando. 150 dias que o Senhor carrega essa ovelhinha. E sabe o que acontece com essa ovelhinha? Nesses 150 dias, quando ela é curada, porque todo dia ele vai lá, tá, eu sou o que sara tuas feridas, eu sou o que sara tuas feridas. Aí ele põe o olhinho na cabeça dela, põe ela nas costas e vai carregando ela. Olhinho todo dia, aquela coisa diária. Todo dia, põe o olhinho na cabeça dela, ata as ataduras dela, curando a ferida dela, põe ela nas costas. Dá comida para ela, dá água para ela, põe ela nas costas. Porque você sabia que o rebanho não pode ficar parado, né? O rebanho ele tem que andar. Eu fiquei pensando, se eu fosse um pastor, eu parava debaixo de uma sombra, ficava o dia inteiro ali. Não, amados, o rebanho tem que andar. Porque se eles não andarem, eles se atrofiam. O rebanho precisa dar. Você consegue entender por que Jesus nos chama de ovelhinha, ovelhinha de Jesus? Que coisa mais linda, nós somos ovelhinha de Jesus. E quando acaba os 150 dias, o pastor vai lá, tira a atadura, coloca o olhinho na cabeça, põe ela ali de pé do lado dele. Nunca mais aquela ovelhinha quer sair dos braços de Jesus. Nunca mais ela quer sair dali. Ela é a ovelhinha que anda ligada aos pés do pastor, que o pastor às vezes pisa nela. Aí o pastor, quando ele quebra a perna de uma ovelha, ele fica, que ela é curada, ele passa a ter muito cuidado, porque senão ele pisa na ovelha. Porque ela não quer mais sair do pastor. Porque ela sabe o que é o cheiro do pastor. Ela sabe o que é beber da mão do pastor. Ela sabe o que é comer da comida do pastor. Ela sabe do cuidado do pastor. Você entende? Porque Jesus chama você de ovelhinha, porque ele quer cuidar de você sim. E nós precisamos entender que nós precisamos do pastor. E Jesus fala assim através da serva do Senhor. Ele pede-lhe que se submetamos a muitas coisas, mas fazendo, não abandonamos, senão os que impediria a marcha para o céu. Mesmo quando chamados a abandonar coisas boas em si mesmo, podemos estar seguros de que Deus está, assim, preparando algo muito maior para nós. Tem momentos que o Senhor vai pedir para que você abandone certas coisas. É o cuidado do pastor, é o cuidado dele, porque ele sabe que a coisa vai te impedir de ir para o céu, ela te impede de chegar ao céu. E há momentos que coisas boas, que você acha, não, isso é muito bom para mim. Quando a ovelha vê o rio na correnteza, ela, água, vou beber. O pastor entra na frente, não, você não vai beber. A água ali é boa, é muito boa, mas ela é correnteza. Aquela coisa boa, ela pode te levar para um lugar, para a morte, ela pode te afundar. Então o pastor entra na frente. Não, não é aqui que você vai beber a água limpa. Você vai beber, tem outra água limpa para você beber. Olha o que o Senhor fala. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram, desapontaram, serão esclarecidos. Sabe, aquela quebradinha na perna será esclarecido para nós, aquilo que nos desapontou. E ela continua falando, veremos que as orações na aparência desatendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Mas a ovelhinha, para que você pode passar, irmã Aline, o próximo slide. Mas ovelhinha, para que você entenda isso, você precisa entender o processo do Senhor. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. É o pastor que é a porta. O redil dos pastores antigamente não tinha porta. Quem era a porta era o pastor. O pastor ficava meses longe da família e ele deitava ali na porta. Porque se o animal passar, ou um outro pastor que não seja o pastor daquelas ovelhas, o pastor estava ali. Eu sou a porta. Se algum homem entra por mim, ele será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. É isso que Jesus diz para nós, amados. A única defesa contra o mal, contra o inimigo, é Cristo habitar em nosso coração. É nós entrarmos por essa porta, que essa porta nós vamos mediante a fé e sua justiça. É só se nós passarmos por essa porta. Porque aí, a menos que nós sintamos que ele, esse pastor, é a porta, nós não vamos unir a ele de verdade. De forma vital. O pastor quer que nós nos unamos. E nesse momento, quando nós unamos a ele, nós vamos deixar certos hábitos maus.
porque ele é a porta, não entra mais o mal, entende? Quando ele entra ali, quando ele deita na porta do redil, não entra mais o mal, ele entrega por nós, ele disse que ele dá a vida pelas nossas ovelhas, pelas minhas ovelhas, ele dá a vida, ele é a porta, e a ovelha tem certeza, quando ela entra por redil ali à noite, ela tem certeza que ela pode dormir em segurança, em tranquilidade, porque o pastor está ali, ele está ali. A serva do Senhor fala, há em nosso mundo muitos que estão mais próximos do reino de Deus do que supomos, porque passou pela porta. Neste tenebroso mundo de pecado, o Senhor tem muitas joias preciosas a quem Ele guiará a sua porta. Há em toda parte os que assumirão a sua atitude ao lado de Cristo. Muitos darão apreço à sabedoria de Deus do que qualquer vantagem terrestre e terão fiéis portadores de luz, constrangido pelo amor do pastor, constrangido e trazendo outras ovelhas ao aprisco do pastor. Muitas, pastor. O pastor trará muitas ovelhas. Muitas ovelhas. Ele diz, eu tenho muitas ovelhas do aprisco, mas o que o Senhor Jesus está falando hoje para nós, que Ele quer cuidar primeiro das suas ovelhas, das que estão no aprisco. Você sabia que, primeiro, o pastor cuida da ovelha do aprisco? Quando ele vê que a ovelha do aprisco está segura, ela está bem, é que ele vai buscar as outras ovelhinhas. E muitas vezes ele pega uma, duas ovelhinhas para pegar ovelhas bravas que estão perdidas nas matas. Que não era dele, mas elas sumiram. E eles, para aumentar o rebanho, eles pegam algumas ovelhinhas que são bem obedientes e vai com ele, porque o berro dela atrai para o pastor. Jesus usa você para atrair pessoas para o aprisco dele. Ele usa as suas ovelhas. Ele usa nós. Mas tem algumas ovelhas que elas não aceitam o trabalho do Senhor. Ela não aceita que Ele é a porta, que Ele é a vida. E sabe quais são essas ovelhas? E elas são ovelhas do aprisco, mas elas não aceitam. Elas têm uma mentalidade religiosa. Uma vida que é uma vida religiosa por desempenho. Religiosidade é o homem buscando Deus das suas formas. Incrível, incrível, amados, como ser humano, ele tem uma tendência, ele pode ir para a religiosidade. Ele usa qualquer coisa santa e transforma em religiosidade. É incrível, sabe por quê? Porque ele não quer passar pela porta que é o próprio pastor. Porque ele não quer beber da água, que é a água que o pastor dá. Então ele vai para uma vida de religiosidade. E aí eles começam a definir a aceitação de Deus com mérito de quem é, de quem eu sou. Mérito de quem? É meu. Quando eu digo, eu sou obediente aos 10 mandamentos, o mérito é de quem? Meu. Eu jejum. O jejum é bom? O jejum é bom. Mas você sabia que nós conseguimos colocar ele numa mentalidade religiosa? Eu posso transformar numa religiosidade. Achar que a santidade é porque eu jejum. Aí, desse modo, a nossa natureza, ela não vai pela porta. Ela quer entrar pelo jejum. Ela quer entrar pela oração. Você sabia que a oração, que é o óleo de Deus, nós podemos transformar em religiosidade, achando que aquilo é o que me faz ser transformada, a oração em si, não é o pastor. E Jesus fala, eu que vou salvar vocês, é eu que vou cuidar de vocês, não entra para esse lado de religiosidade, vocês são ovelhinhas, deixa eu cuidar, vocês, para o mundo a ovelhinha não tem valor, mas para mim, vocês têm muito valor. Não pergunte o que eu tenho que fazer. Não, só acredite que eu vou te buscar, que eu vou te cuidar, que eu sou o bom pastor. A notícia maravilhosa do Evangelho é que não é eu fazendo sacrifício para me salvar, não é a ovelha fazendo sacrifício, mas é o pastor que se sacrifica pelas ovelhas. A religiosidade, ela é uma religião de medo, de recompensa. Quem já ficou com medo de se perder porque fez isso errado? Lembra daquela história que a gente vê na internet? A mãe falou assim, minha filha, vai com Deus. Aí ela disse assim, no carro não tem vaga para ele, só se ele for no porta-mala. E aí teve uma batida ali, e aí disse que tinha uns ovos lá no porta-mala, nem os ovos quebrou no porta-mala, porque Deus estava no porta-mala. Ai, Jesus, que mentalidade religiosa é essa? Você acha que Jesus faria isso, o bom pastor que protege, que dá a vida pelas ovelhas? Alguém fala assim, o Titanic afundou porque o que falou que o Titanic nem Deus afundaria o Titanic. Nem Deus afundaria. Isso foi o que foi ensinado por nós, por uma vida de religiosidade. Se eu obedeço por medo, quem é o foco? É eu. Importaria aquele homem dizer, não, o Titanic não vai afundar, mas ele vai andar e importaria? Não, ele bateu numa... Não foi Deus. O nosso Deus é o bom pastor.
Essa mentalidade religiosa que, eu estou passando por isso porque eu não obedeci, eu estou sendo castigada. É o eu. É o eu protegendo eu. É o eu sendo levantado, não é o pastor. Não passei pela porta. O evangelho veio para te libertar do eu. Do eu tenho medo, do eu isso, eu tenho que fazer aquilo, é eu isso, é eu aquilo. O evangelho veio para te libertar disso. Por isso Jesus nos comparou a uma ovelhinha que depende inteiramente do Senhor e que ele diz, olha, aqui no meu aprisco pode até passar mas é um ladrão, é um salteador. Não é eu, porque eu cuido das minhas ovelhas. Eu cuido da minha ovelhinha. Não foi Deus que afundou o Titanic. Ele é o pastor que cuida do Titanic. Ele é o pastor que cuida de tudo. Se nós deixarmos ele cuidar, se nós ouvirmos a sua voz, se nós deixarmos ele cuidar de nós, porque tem ovelhinha que não deixa. Tem ovelhinha que não deixa. Toda vez que acontece algo na nossa vida e nós dizemos, foi Deus que fez isso. Deus está triste comigo. Por isso que foi Deus. Deu um problema financeiro. É porque eu não devolvi meu dízimo. Teve uma enfermidade. É porque eu comi, é porque eu fiz, é porque eu aquilo. E aí Deus fez isso. Não. Isso é uma religião baseada em desempenho do homem. Isso é a religião dos lobos. O desempenho dos lobos. A ovelhinha, ela depende de Jesus. O cajado dele vai lá e diz assim, olha, você tem que ser dizimista, filhinha. E a ovelhinha ouve a voz do pastor. E ela vai lá e faz com o maior prazer. É assim que Jesus cuida. Jesus não afunda Titanic. O pastor não faz carro bater um no outro porque alguém disse que Deus não estava no porta-mala. Não compartilhe essa mentalidade religiosa baseada em desempenho do homem, desempenho do eu, do que eu digo, do que eu faço, do eu. Não, eu sou ovelhinha de Jesus Cristo. E ele cuida, e ele fala, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. É um evangelho baseado num relacionamento. Talvez ele quebrou sua perninha para você aprender a ter esse relacionamento. Meu amado, Deus te conhece. Nada que você faz vai surpreender Deus. Nada de bom vai surpreender a Deus. E nada de mal que você faz vai surpreender o pastor. A única coisa que o pastor pode fazer é pegar o cajado dele e trazer a ovelhinha de volta. Ir lá e dar uma quebradinha na perna. Ir lá e colocar o olhinho sobre a cabeça da ovelhinha, que abaixa a cabecinha para receber o óleo. É isso. Você sentiu isso esse ano. Esse novo ano virá. Você não surpreende a Deus. Lembra do salmo do pastor? O Senhor é meu pastor. E o certo de falar, o Senhor é meu pastor. E nada eu sentirei falta. Eu não vou sentir falta de nada. Porque Ele é meu pastor, Ele é o suficiente. Maline, pode passar o próximo slide, amada. Eu lhe dou a vida eterna. Olha o que o pastor dá. Eu lhe dou a vida eterna. Eu dou a vida. É eu que vou dar a vida eterna para vocês. E elas, olha o que ele diz. Olha o que o pastor diz. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Ninguém pode arrancar a ovelhinha da mão do pastor. Eu dou a vida eterna para ela, ninguém arranca da minha mão. E aí o verso continua no verso 29. Meu Pai que as deu para mim. Você, ovelhinha de Jesus, foi o Pai que deu para mim. É maior do que todos. O Pai que deu a ovelhinha para mim é maior do que todos. E ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Tenha certeza do cuidado. Tenha certeza da vida eterna. É essa vida eterna que Jesus está oferecendo para você. Saia da vida de religiosidade, porque é uma vida do eu. Pode passar o próximo slide, irmã Aline, por favor. Ninguém me arranca da mão do meu Jesus. Pode vir os mosquitos querendo entrar, tem óleo na minha cabeça, tem óleo aqui para o mosquito não entrar. Eu como muitas vezes na mão do pastor, porque ele teve que fazer isso para mim. E ele vai lá e me leva quando eu ouço a sua voz. Ele me leva aos verdes pastos verdejantes. Ele me faz sentar à mesa do meu inimigo e ele unge-me com óleo. É isso que o pastor faz. Ele é minha âncora segura. Jesus é ele próprio, é ele que é minha âncora, é ele que é meu pastor, é nele que eu tenho certeza de vida eterna, porque ele diz que eu dou a vida eterna para minhas ovelhas.
e elas jamais vão perecer. Não é uma ovelha religiosa, cheia de religiosidade, condenando a si próprio, condenando porque não fiz isso, condenando pessoas, outras ovelhas. Não é ovelha que depende do pastor, que entrou pela porta e que ninguém arranca da mão dele, porque estou firme como uma âncora segura na mão do pastor. O pastor cuida de mim, o cajado dele, ele não deixa eu ir para a correnteza, mesmo que a água pareça maravilhosa, mas ele não deixa, ele me conduz em segurança. É essa segurança absoluta que Jesus quer que eu tenha. Jesus não quer que eu tenha medo, porque eu sou livre. Eu sou livre para correr nos pastos verdejantes. Eu sou livre para ir para a sombra tranquila, porque Ele me conduz para a sombra. Eu estou livre para beber água parada, cristalina, que Ele cuidou. E eu estou livre para mergulhar nessa água. E eu não terei medo, porque Ele é o bom pastor. Jesus não quer que eu viva na incerteza e no medo do amanhã. O novo ano começa e as pessoas começam a preocupar. O governo vai fazer isso. Ai, cuidado com o governo. Ai, confiam nos governantes, esperando sombra do governante, esperando verdes pastos dos governantes, e condena o governo tal, condena o outro governo, esperando pastagem do governo. Não, quem nos dá pasto, quem nos dá comida, é Deus que dá para a ovelhinha dele. Ele prepara-nos uma mesa ali diante dos nossos adversários. Ele que nos cuida, Ele que nos faz permanecer firme ali. É Ele que diz: Erinete, deixa eu cuidar desse coração. Eu quero cuidar do teu coração. Eu quero tirar tudo que é mal do teu coração. É Jesus, é Ele que nos conduz em segurança pelos vales e pelos verdes pastos. Amados, o Evangelho pode passar, irmã Aline. Pode passar para o próximo. Eu quero que você olhe, esses somos nós. Todo mundo aqui, ó, olhando para Jesus, as ovelhinhas, dependendo do que o pastor está falando. O pastor está falando que eu sou ovelhinha dele e que o evangelho ela é baseado em relacionamento com o pastor. E ovelhinha, se você não entender que o evangelho é baseado na dependência dele, na submissão a ele, na vontade dele, porque eu não tenho mais vontade, é a vontade dele que sobressai. Se eu não aprender, ele vai quebrar minha perninha, mas eu vou aprender esse relacionamento. Ele precisa ensinar para mim essa dependência total do meu Salvador. E Oséias fala para mim e para você, em Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o nosso pastor. Ele é a saída, a sua saída como a alva é certa. E ele nos virá como chuva. Ele vai derramar muito óleo. Sabe, nós estamos indo para tempos difíceis de provação espiritual. Estou falando de provas, de você perder o carro, de você perder a casa, de você não ter como. Não, estou falando provas espirituais. Iremos passar, aí ele vai derramar chuva, muito óleo, para que as coisas que incomodam o nosso ouvido não vão entrar. Doutrinas de demônios não vão entrar. Os pastores maus que vêm falando não vai entrar, porque está ungida pelo óleo. Essa chuva que Oséias fala, chuva serôdia que rega a terra, que vai produzir pasto para nós, estará conosco. Você sabe, amados, por quê? As ovelhinhas de Jesus, muitas vão morrer, vão para o matadouro com alegria, sorrindo, como houve no passado. Você sabe por que a ovelhinha, ela vai para o matadouro quietinha e ela não esperneia? Sabe por quê? Não é porque ela não tem medo. Todo ser tem medo de perder a vida. Todo ser, todo animal tem medo de perder a vida. Ela vai quietinha porque ela confia no pastor. Na cabeça da ovelhinha, na psicologia da ovelha, é impossível o pastor fazer o mal para ela. É impossível o pastor matá-la. É impossível. Por isso a ovelha vai para o matadouro, quietinha, serena, confiando no pastor. E quando ela vê o cutelo, ela se lança para o pastor. Porque ela se lança em cima do cutelo, porque ela confia no pastor. Por isso, ovelhinha de Jesus, que você não vai ter medo de morrer. Porque você confia no pastor. Você está enraizado na palavra dele. Você acredita no pastor. Você passou pela porta. Você bebeu a água do pastor. Você recebeu o óleo do pastor. Você está banhada de óleo do pastor. É por isso que a ovelhinha, ela vai até o final com o pastor. E ela se entrega até a morte pelo pastor. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado, porque nós somos a ovelhinha do rebanho de Jesus. Somos essa ovelhinha que Jesus está cuidando. Lembre-se, eu quero que esse novo ano que vai iniciar, eu quero que você entre com uma mentalidade de ovelha. Você não é forte, você não é leão, você não tem olhos de águia, você não consegue ver as coisas. Ovelhinha também não é muito boa para enxergar. Você não pode banhar em qualquer lugar, em qualquer água, porque você morre afogado. Eu quero que você entre esse ano que vem com a mentalidade de ovelhinha de Jesus. Lembre-se sempre, você é ovelha. Ovelhinha não sabe nada,
Se eu pudesse usar uma palavra bem feia para a ovelhinha, eu poderia dizer que a ovelha é um pouquinho burra. Mas como nós somos ovelhinhas de Jesus, nós passamos a ser inteligentes porque nós deixamos o pastor me guiar. O pastor me guia. É ele que me dá comida, é ele que me dá moradia, é ele que me leva para a sombra, é ele que me dá comida, é ele que cuida de mim, é ele que me diz qual é a palavra que eu tenho que seguir, é ele que diz o que eu tenho que fazer, é ele que coloca a vontade dele no meu coração, é ele, é o meu Jesus, é o meu pastor, ele é o meu pastor, e eu e você somos ovelhinhas.